Oi, meu nome é Charlene e tenho 16 anos. Minha vida costumava ser bem comum. Eu morava com a minha mãe em uma pequena cidade litorânea, em uma casa com uma cerca torta e uma varanda velha. Minha mãe trabalhava como administradora de um dormitório para funcionários de uma fábrica de comida enlatada. Eu ia para a escola, fazia minha lição de casa e desejava que algo interessante acontecesse comigo. Bem, como dizem, cuidado com o que você deseja. Minha vida virou de cabeça para baixo da noite para o dia. Os boletins meteorológicos nos alertaram sobre um tufão que estava se aproximando. Vento forte, chuva torrencial e ondas altas. Todos na nossa cidade estavam acostumados com isso. Mas naquele dia, não era apenas uma tempestade, era um verdadeiro monstro. O vento uivava como se alguém estivesse gritando bem perto das nossas janelas. O telhado rangia e nossa casa tremia. Minha mãe pegou minha mão e me arrastou para o porão. Ficamos lá sentadas, abraçadas, ouvindo tudo desmoronar. Quando a tempestade finalmente passou, voltamos para o andar de cima e eu congelei. Nossa casa tinha desaparecido. Tudo que restava era um monte de entulho. Mamãe tentou se manter forte, mas eu podia ver suas mãos tremendo. E agora? Não há nada que possamos fazer. Você está desistindo, Charlene? Estamos viva. E isso já é muita coisa. Alguns dias depois, mamãe disse que nos deixaram morar no dormitório da fábrica. Por algum milagre, ele sobreviveu. O dormitório era apertado, fedorento e, a pior parte, era só para homens. Mamãe e eu ficamos em um quarto minúsculo, com apenas 2 camas e um armário. Tínhamos que dividir o banheiro no final do corredor com outros residentes. Tenha paciência, Charlene. É só por um mês. A seguradora vai cuidar de tudo e nós vamos nos mudar. O tempo se arrastava, cada hora parecia uma eternidade e cada dia parecia um teste. Imagine, você entra na cozinha e vê uma montanha de louça suja. O ar cheira a óleo, cebola e comida enlatada e algum tipo de sopa turva está fervendo no fogão. Experimente, garota. Tem um monte de vitaminas. Não vou nem falar do banheiro. Sempre que eu queria me lavar, havia uma fila de homens com toalhas esperando para tomar banho. Era 8 ou 80. Ou não tinha água, ou alguém estava cantando música dos anos 80 a plenos pulmões enquanto a água jorrava. Eu me acostumei a me lavar na pia de manhã, enquanto todos ainda estavam dormindo. Sempre havia meias de alguém secando no corredor, ferramentas espalhadas, cheiro de óleo de motor e um homem vivia xingando ao telefone. Eu não conseguia dormir à noite porque ouvia roncos, risadas e a TV do quarto ao lado. Era um desastre total. Mas aí eu reparei num cara chamado Russell. Ele era sombrio, grosseiro e meio estranho. À noite, às vezes ele carregava caixas para algum lugar. Um dia, eu o vi sair do dormitório sem fazer barulho, olhando em volta. Achei que ele fosse maluco e não dei muita importância. Já fazia uma semana desde o tufão. Eu tinha que voltar para a escola. Para ser sincera, eu rezava para que o tufão a tivesse destruído também. Inscreva-se no canal e curta esse vídeo se você já sonhou com a sua escola sendo varrida da face da terra e as aulas sendo canceladas. Mas não, o prédio estava como novo. Até as janelas estavam intactas. Enquanto eu caminhava por um corredor, fui quase que imediatamente parada por Steven, o maior idiota da escola. Ei, pessoal, vocês sabem onde a Charlene mora agora? Num dormitório masculino. Todos caíram na gargalhada. Que vida! Suas pernas já estão peludas? Fiquei vermelha como um tomate e com vontade de afundar no chão. Eles passaram o dia inteiro cochichando e rindo pelas minhas costas. Eu estava de péssimo humor quando voltei para o dormitório naquela noite. Queria me deitar e esquecer tudo o que aconteceu naquele dia. Mas meus planos foram frustrados. Havia uma festa no dormitório. A música estava alta, alguém estava fritando carne e alguns homens estavam dançando. Bem, peça para eles abaixarem o som. Eu sou uma garotinha, eles não vão me ouvir. Eu não estava mais aguentando e saí para tomar um ar. Foi quando vi o Russell. Ele estava se esgueirando para algum lugar de novo, olhando em volta como se estivesse com medo de ser pego em flagrante. E, como sempre, ele estava carregando caixas. Foi aí que me dei conta. Ele estava roubando a fábrica. Eu não queria voltar para o dormitório e decidi ver para onde o Russell estava indo. Eu seguia em silêncio, tentando manter distância. O que ele fazia com aquelas caixas? Talvez ele estivesse vendendo comida enlatada para bandidos para conseguir dinheiro. Ou talvez ele tivesse um esconderijo em algum lugar. Alguns minutos depois, vi luzes à frente, como se alguém tivesse acendido dezenas de fogueiras. Quando me aproximei, percebi que era um acampamento improvisado. Pessoas que perderam suas casas após o tufão moravam ali, nos arredores da cidade. Fiquei ali parado observando Russell abrir as caixas e distribuir o conteúdo para as pessoas. Alimentos enlatados, roupas quentes e até alguns cobertores. Russ, você chegou na hora certa como sempre, cara. Foi aí que o Russell me notou. Eu congelei como um rato, mas já era tarde demais. Ah, você é a filha da administradora do dormitório, não é? Eu só estava passando por aqui. Já que está aqui, pode ajudar? Antes mesmo de eu dizer alguma coisa, ele me entregou um fardo de comida enlatada e apontou para uma senhora idosa. Eu fui até ela, distribuí a comida, ajudei a acender uma fogueira e servi chá. As pessoas me agradeceram e sorriram para mim. Naquele momento, de repente, senti que estava fazendo algo legal, algo importante. Por que você está fazendo isso? Você está, bem, roubando essa comida enlatada, não é? Sim.
Eu pego direto do depósito. Tem tanta coisa lá que metade acaba estragando. E aquelas pessoas estão passando fome. Mas você pode ir para a cadeia. Isso ainda é roubo. Já que nossos chefes não querem ajudar, alguém tem que ajudar. Aquelas pessoas perderam tudo. Suas casas, seus empregos, sua esperança. A fábrica age como se elas não existissem. Então, sim, eu estou roubando, mas por uma boa causa. Mas você é só uma pessoa. Que mudança você pode fazer? Você pode mudar qualquer coisa se realmente quiser. Uma pessoa não é nada, Charlene. É um começo. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça. Quando cheguei à escola no dia seguinte, Steven começou a me provocar como sempre. Olhem só, pessoal, a rainha do dormitório masculino voltou. Todos riram. Eu queria desaparecer. Mas então, ouvi uma voz atrás de mim. Ei, Steven, cala a boca. Eu me virei e vi o Joseph. Um estudante do ensino médio que sempre usava fones de ouvido e não falava muito. Muita gente perdeu suas casas. E daí? Isso é para ser vergonhoso? É melhor morar num dormitório do que ser um idiota que ri da desgraça alheia. Os alunos se calaram instantaneamente. Steven murmurou algo e saiu. Não ligue para eles. Não deixe que pessoas como ele te influenciem negativamente. Eu apenas assenti, mas as palavras dele, junto com as do Russell, ficaram na minha cabeça. Voltei para casa, quer dizer, para o dormitório, depois da aula e, de repente, vi tudo sob uma nova perspectiva. Os homens que moravam lá e que eu não suportava antes não me pareciam mais trabalhadores fedorentos. Percebi que, todas as noites, um deles ligava para o filho, que estava na faculdade. Esse homem estava juntando dinheiro para pagar a mensalidade do filho. Outro homem havia acolhido 3 gatinhos depois da tempestade. E um senhor, que resmungava o tempo todo, havia perdido a esposa e agora simplesmente não sabia como viver sozinho. De repente, percebi que todos eles eram pessoas reais, que respiravam e eram bondosas. Cada um deles se machucou, mas perseverou. Se eles conseguiram, eu também conseguiria. No dia seguinte, peguei um pano e fui para a cozinha. Limpei o fogão e as mesas, lavei a louça, depois ajudei a fazer o jantar. Oh, agora temos uma pequena chefe. Eu sorri. Foi bom ouvir isso. Alguns dias se passaram e, então, uma noite, vi o Russell se preparando para sair com caixas novamente. Espere, eu vou com você. Ele estava prestes a dizer algo, mas então 2 guardas da fábrica apareceram de repente. Parado! Seu heroísmo acabou. Eu congelei. Eles agarraram o Russell e ele largou as caixas. Soltem ele! Ele está ajudando as pessoas. Vocês têm ideia de quantas famílias estão passando fome depois da tempestade? Mas eles não me ouviram. Um dos guardas me empurrou. Eu quase caí. Mas naquele momento, os outros trabalhadores da fábrica saíram do dormitório. Eles rapidamente entenderam o que estava acontecendo e ficaram do lado do Russell. Se ele é um ladrão, então todos nós somos. Porque também não podemos ficar parados vendo as pessoas sofrerem. Alguém sugeriu que entrássemos em greve. Meia hora depois, uma multidão se reuniu em frente à fábrica, cantamos slogans e exigimos que os donos da fábrica ajudassem as vítimas. Eu até fiz um cartaz. Não paramos até de manhã. Finalmente, o diretor da fábrica saiu do prédio. Ele parecia irritado e cansado. Ok, vocês venceram. Forneceremos comidas e roupas para as vítimas. A multidão aplaudiu. Russell foi libertado e sorriu ao passar por mim. No dia seguinte, cheguei à escola sentindo como se tivesse engolido o sol. No recreio, fui até o quadro negro e contei aos meus colegas que a fábrica agora estava ajudando as pessoas que viviam em barracas e que eles também podiam contribuir. Sugeri que arrecadássemos roupas quentes e comida para os que precisavam. No começo, todos ficaram em silêncio, mas então várias pessoas levantaram as mãos. Elas estavam prontas para ajudar e disseram que fariam alguns cartazes. Depois das aulas naquele dia, Joseph veio falar comigo. Nossa, eu pensei que você fosse uma garota quieta, mas você é rebelde. Quer dar uma volta depois da aula? Eu não esperava por isso, mas eu já tinha decidido ser corajosa, não importa o que acontecesse. Por que não? Tudo o que aconteceu nas últimas semanas me mudou. Eu não me sentia mais como uma garota quieta que sempre reclamava da vida. Eu sabia que podia fazer a diferença, mesmo que fosse pequena. Naquele dia, voltei para o dormitório de bom humor, como se o sol estivesse brilhando só para mim. Quando abri a porta do nosso pequeno quarto, minha mãe estava sentada na cama segurando o envelope. Seus olhos brilhavam. Charlene, vamos nos mudar para uma casa nova amanhã. A seguradora finalmente aprovou. Acredita nisso? Eu congelei. Uma nova casa. Era tudo o que sonhávamos. Mas, por algum motivo, em vez de alegria, senti algo estranho, como se algo estivesse errado. Amanhã? Tão rápido? Sim, me deram as chaves. Nem acredito que esse pesadelo finalmente acabou. Percebi que não queria ir embora. O dormitório barulhento com cheiro de óleo e peixe havia se tornado meu lar. Eu costumava achar as pessoas que moravam lá repugnantes, mas agora eu conhecia suas histórias e preocupações. Eles eram como uma família para mim. Naquela noite, quando saí para o corredor, a festa já estava a todo vapor. Os funcionários estavam fritando carne, alguém ligou uma caixa de som e todos cantavam juntos. Ei, nossa pequena chefe chegou. Alguém me deu um copo de plástico com refrigerante e, antes que eu
percebesse, já estava me divertindo com eles. Era tão agradável e divertido que eu queria que a noite nunca acabasse. Em algum momento, Russell me encontrou. Obrigado, Charlene. Se não fosse por você, as coisas não teriam dado certo. Qual é? Você começou tudo isso. Mas você acreditou na causa. Isso é o mais importante. Você vai longe na vida. Não duvide de si mesma. Eu não sabia o que dizer, apenas assenti com a cabeça e, de repente, senti lágrimas arderem nos meus olhos. Eu não estava exatamente triste, é só que uma parte da minha vida estava chegando ao fim e eu estava um pouco chateada, mas também grata. Na manhã seguinte, mamãe e eu arrumamos nossas coisas e fomos para nossa casa nova. No caminho, imaginei uma cerca branca, um gramado bem cuidado, talvez até um balanço no quintal. Mas quando chegamos, fiquei boquiaberta. O que vimos foi uma casa torta, mal cuidada e dilapidada. O telhado estava torto, as janelas quebradas e havia uma placa enferrujada com o número da casa pendurada na porta. Isso é... brincadeira, né? Não, estamos no endereço certo. Lá dentro era ainda pior. Umidade, mofo, buracos no chão, baratas nas paredes. Mamãe foi imediatamente à seguradora e exigiu uma explicação. Mas quando ela voltou, eu entendi tudo sem precisar de palavras. Disseram que não havia outras casas. Esta é a única casa que podem nos oferecer. Ficamos lá, não porque quiséssemos, mas porque não tínhamos para onde ir. Tentei não reclamar, mas cada noite naquela casa parecia um castigo. Os telhados tinham goteiras e filetes de água escorriam pelas paredes. O chão rangia sob nossos pés, como se fosse desabar a qualquer momento. Apesar de tudo, continuei visitando as pessoas no acampamento. Russell ainda as ajudava, e eu tentava estar presente também. Às vezes, o Joseph também ia. Carregávamos caixas e distribuíamos comida juntos. Ele sempre fazia piadas e tentava me fazer rir. Mas, por algum motivo, eu me sentia cada dia mais desanimada. Um dia, quando estávamos sentados ao redor da fogueira, contei a todos que agora morava em uma casa velha que parecia um celeiro. Ouvi dizer que todo mundo ganhou casas assim, em ruínas, todas elas. Isso me deixou furiosa. Sobrevivemos a um tufão, perdemos tudo e agora estavam nos atirando migalhas. Quando cheguei em casa, a água pingava do teto direto para uma panela. Baratas corriam pelas paredes e as luzes se apagaram de repente. Mamãe acendeu uma vela, mas ela parecia tão cansada que meu coração doeu. Eu me lembrei das palavras do Russell. Você pode mudar qualquer coisa se realmente quiser. Uma pessoa não é nada, Charlene. É um começo. Percebi que não podia mais ficar sentada sem fazer nada. Passei a noite inteira desenhando um cartaz. Quando terminei, já estava claro lá fora. Na manhã seguinte, fui até a seguradora, fiquei em frente ao prédio e mostrei meu cartaz. Eles fingiram que eu não existia. Então, ouvi vozes familiares atrás de mim. Me virei e vi meus colegas da escola. Charlene, você não foi para a escola e ficamos preocupados. Eles ficaram ao meu lado. Alguém trouxe papelão e canetinhas e eles começaram a fazer mais cartazes. Então, os funcionários da fábrica apareceram. Eles vieram me apoiar. O Russell era um deles. Ele assinou com a cabeça para mim e eu senti que agora tudo estava acontecendo de verdade. Uma hora depois, pessoas do acampamento se juntaram a nós. Uma enorme multidão se reuniu em frente ao prédio da seguradora, mas ninguém saiu de dentro dele. E então, algumas vans pararam ao nosso lado. Repórteres com câmeras e microfones saíram delas. Eles imediatamente começaram a nos filmar e entrevistar. Nos perguntaram quem éramos e por que estávamos ali. Só então as portas do prédio finalmente se abriram e um gerente de terno, pálido como a neve, saiu. A empresa fará todo o possível para fornecer moradia adequada a todos os afetados pelo tufão. A multidão aplaudiu e vibrou. Eu estava parada no meio de tudo aquilo, atônita. E então alguém tocou meu ombro. Era o Joseph. Pedi ajuda ao meu pai. Ele ligou para alguns amigos dele das emissoras de TV. Não consegui resistir e o abracei. Alguns meses se passaram. A seguradora cumpriu a promessa. Todas as vítimas receberam casas melhores. Nossa casa também foi reformada e ficou aconchegante e iluminada. Até colocamos janelas novas. Minha mãe e eu ainda íamos ao dormitório às vezes. Eu levava tortas, ajudava na cozinha e conversava com os trabalhadores nas festas divertidas deles. Ainda era um lugar barulhento com cheiro de peixe e óleo, mas agora eu adorava. Russell largou o emprego na fábrica e virou voluntário. Agora, ele está no exterior, construindo casas para pessoas que sobreviveram a desastres naturais. Nós continuamos em contato. Quanto ao Joseph, bem, nós começamos a namorar. Eu me tornei presidente da turma porque, segundo nossa professora, eu tinha ótimas habilidades organizacionais, mas eu sabia que na verdade era porque eu não tinha medo de agir. Quando penso em tudo o que aconteceu, percebo que uma única pessoa é realmente capaz de mudar tudo. O que importa é não desistir. Se muitas pessoas fizerem isso, talvez nem mesmo um tufão consiga impedi-las.